importante na conquista do sertão, um marco histórico das entradas de bandeiras nos séculos 17 e 18. O start está começando na bela paisagem da Serra Dourada, com a reportagem de Elizabeth Pacheco. Está na terra. No século XVIII, os bandeirantes vieram à cidade de Goiás em busca do ouro. Depois veio a era do gado. O arraial se tornou cidade e a cidade capital. O lugar se tornou um recanto cultural. Mas a capital mudou, foi para Goiânia. Deixou aqui a história. O que Goiás tem de interessante, o estado, é que ainda convivem aqui vários ciclos da história brasileira. Você ainda tem aqui remanescentes do ciclo do ouro, você tem remanescentes do ciclo do couro, que foi quando o boi chegou a Goiás, né? Você tem vários ciclos que convivem aqui, que fazem um tempo só, que é esse tempo goiano, que é um tempo diferente de outros lugares e que formam um dos grandes encantos de Goiás. Eu diria que os grandes encantos de Goiás são esse espaço generoso, aberto, esse céu muito vasto. Em qualquer lugar que você esteja, você tem esse céu, né? E esse espaço aberto, essa sensação de liberdade que Goiás dá às pessoas. Você falou dos vários ciclos, ciclo do ouro, ciclo do couro. Por conta disso, dessa riqueza daqui da terra, formou também um ciclo cultural muito forte, né? A sociedade de Goiás, na época da capital, tudo acontecia aqui, né? Isso que está acontecendo hoje com a cidade, essa pretensão de se ter um tombamento histórico, isso é uma redescoberta cultural, uma revigorada? Eu creio que isso começa a acontecer no Brasil, né? O Brasil começa a se redescobrir, não só em Goiás, como em muitos lugares. O Brasil está sendo redescoberto, está sendo revisto. E Goiás é um desses lugares. E no estado de Goiás, então, a cidade de Goiás, que tem uma riqueza histórica, uma riqueza arquitetônica, uma riqueza de artes plásticas muito grande. Você tem aqui a coleção do Veiga Vale, que está ali na Igreja da Boa Morte, que é realmente um tesouro artístico de uma época, né? E você tem também aqui coisas muito mais modernas. Por exemplo, você tem Cirão Franco. Cirão Franco é nascido aqui em Goiás Velho, se formou aqui em Goiás Velho. A pintura dele, a expressão plástica dele tem muito a ver com isto aqui, né? É uma visão que se formou aqui. O menino Cirão aprendeu a ver o mundo aqui. Então aqui é um caldeirão. E você nasceu aqui, né, Cirão? Nessa rua aqui? Nasci aqui nessa rua mesmo. Saí daqui com 1 ano de idade, voltava para cá nos períodos de férias escolares, né? E sempre curti muito, porque Goiás tem uma característica diferente das outras cidades coloniais, né? Porque ela tem espaços enormes, de repente, ali no chafariz, né? E tinha um asilo aqui também, que é muito interessante. Então, isso aqui fazia a minha cabeça quando eu era garoto. E no seu trabalho, Cirão, tem muito de Goiás? Eu acho que quando eu trabalho com pintura, não trabalho com o local, mas claro que as emoções, a ligação, a luz, o contraste, e Goiás é uma cidade assim, para mim que era garoto, era super misteriosa, né? Um clima. Por quê? Porque minha mãe me levava ali em cima, onde tinha a árvore do enforcado, que era uma árvore antiga, onde que na época ainda da escravidão se enforcava e tal. E esse negócio na cabeça da criança, isso uma viagem total. Casa Velha da Ponte, velho documentário de passados tempos, vertente viva de histórias e lendas. Estes versos são parte de um poema de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina. E essa casa é onde ela e a família viveram aqui na cidade de Goiás, que fica a 140 quilômetros da capital, Goiânia.
Marlene Velasco sempre morou aqui em frente, vizinha a Cora Coralina. Ela que datilografava os poemas de Cora Coralina, é isso, Marlene? Sim, eu tive o privilégio, né, de nascer, de morar nesta rua, de conviver, passar minha infância, minha adolescência, minha idade adulta ao lado de Cora Coralina. Além de ser uma grande poetisa, Cora Coralina também foi uma grande doceira, né, Marlene? A história de Cora de doceira foi porque ela precisou de dinheiro para sobreviver. Ela não tinha recursos. Ela ganhou do governo do estado uma pensão chamada Pensão de Mercê, um salário mínimo. Mas a Cora era muito forte e acreditava. E ela foi para o tacho. E durante 15 anos ela fez doces cristalizados. Ela que introduziu o doce cristalizado em Goiás, porque a tradição do doce aqui é muito forte, vem de gerações, mas não se comercializava o doce, era doce em calda. Então ela fez o doce cristalizado, vendia em caixas, era um presente. Se você tivesse pressa de comprar o doce, ela preferia não vender do que ela vender mal embalado. Então ela mandava fazer as caixas, colocava papel de presente, colocava os doces camada por camada, depois fechava a caixinha, passava o papel, amarrava uma fitinha, aí ia te entregar. Ela tinha um orgulho de entregar aquela caixa bem feita, porque ela falava, tudo que a gente deve fazer com perfeição, tudo, desde que seja um arroz, ele tem que ser feito com amor e com carinho. E a Cora fez os doces, fez o nome de uma grande doceira. Ela dizia, acho que eu sou mais doceira do que poetisa. Eu não concordo não, os gostos dela são maravilhosos, mas a sua poesia é fantástica. É alimento para a alma e alimento para o coração, alimento para o corpo. O corpo, com certeza. Muito obrigada, viu, Marlene? Prazer. Eu que agradeço. E gostaria, só de encerrando, dizer ao mundo da literatura, né, que leia as obras de Cora Coralina, principalmente os jovens, que ela tem poesia para o jovem, ela tem poesia para o adulto, ela tem poesia para o idoso. E eles vão encontrar na sua obra vontade de viver. Nós estamos no jardim da casa de Cora Coralina. E quem está acompanhando a gente aqui nesse passeio é a violeira matogrossense Helena Meirelles. Helena, a primeira vez que você está vindo aqui, a casa de Cora Coralina? Primeira vez que eu estou vindo aqui. E gostei daqui. A sua história e a história da poetisa são bem parecidas, né? São duas mulheres aí que tem muita história, vamos dizer, para contar, né? Quer dizer que é a primeira mulher que eu estou vendo ver a reclamação dela, que é forte igual a mim, que eu fui uma mulher forte e sou forte até hoje para lutar, para discutir, para brigar, para pôr todas as coisas em seu lugar. Você falou de artista, né? Ser artista. Então. A Helena Meirelles, assim como Cora Coralina, elas foram reconhecidas artisticamente. Helena pelo dom da música e Cora Coralina pela poetisa que foi, depois de muito tempo trabalhando com arte, né, Helena? Há muito tempo, porque eu comecei a tocar com 9 anos de idade. E agora está com 6 anos que eu entrei na vida de artista, né? Como eu já fui reconhecida no exterior, para lá que foi. E nem Deus foi tão meu pai poderoso que não precisou nem eu ir lá no exterior para mim ser reconhecida. Uma fita que nós gravemos aqui no Brasil, mandemos para lá. E de lá que veio a fama, que eu era dama da viola e a mulher mais tocadeira de guitarra do mundo. Mas foi depois de muito tempo já que você tocava, né? Que você conheceu a... Tá com 6 anos que foi reconhecida. E eu toco desde 9 anos, eu tô com 77. Agora você vê. Helena, que música você tocaria de coração, assim, ofereceria a Cora Coralina? Bom, pelo primeiro dia que eu toquei, que foi onde que eu solei a Mercedita, que é essa que veio na minha mente, que eu podia solar aqui para ela, eu ofereço para ela essa música, que essa música é de ficar gravado aí dentro do quartinho dela, onde eu entrei e toquei, tá? Obrigada, Helena. Eu que agradeço. Obrigada. Anote aí a dica da semana.
www.bibvirt.futuro.usp.br. A página da Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro, criada pela USP em São Paulo, tem por princípio a expansão da educação. Aqui você pode saber um pouco mais sobre história, ciência, biologia e literatura. Existem salas de estudo e uma gigantesca biblioteca com informações sobre esses temas. Clicando aqui, você acessa uma seleção de textos críticos e literários e ainda análises sobre autores e obras da nossa literatura. Se você quiser conhecer, por exemplo, um pouco mais sobre a vida e obra de Monteiro Lobato, é só clicar aqui. Você pode ler também obras de diversos escritores, como Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Os Sertões, de Euclides da Cunha, lendo na tela ou simplesmente dando um download. No ícone sobre biologia, um belo passeio pelas aves brasileiras, como este pica-pau do tupete vermelho. Com uma placa de som no seu computador, você poderá também escutar os cantos dessas aves. Então anote aí mais uma vez, www.bibvirt.futuro.usp.br. Uma Carmen brasileira. Uma mistura de samba e ópera. A marca de um dramaturgo incansável, a marca de Augusto Boal. Uma ópera montada no Brasil, com atores e músicos brasileiros, escrita e composta por franceses e que se passa na Espanha. A personagem principal é uma cigana, às vezes baiana, que se apaixona por um toureiro que é jogador de futebol. O próprio diretor do espetáculo, Augusto Boal, define a sua montagem da ópera Carmen como uma pororoca cultural. O criador do Teatro do Oprimido está de volta com o que ele chama de teatro tradicional. É ele mesmo quem vai contar pra gente o que é tudo isso. Boal, essa adaptação de Carmen é tradicional? Não, ela de tradicional não tem absolutamente nada. Ela é uma forma nova que nós estamos ainda inventando e que nós, para dizer a verdade, não sabemos ainda direito que forma mais ou menos definitiva vai tomar mais tarde. Eu acho que eu vou fazer depois dessa o Barbeiro de Sevilha, do Rossini. Eu penso em fazer outras óperas também e experimentar essa mesma pororoca cultural que eu estava falando e que, na verdade, ela corresponde a uma realidade de exilados. A gente vivendo no Brasil já sofre 1000 influências de outras culturas. Imagina uma pessoa que mora no Brasil, viaja o Brasil inteiro, depois vai morar em Buenos Aires, viaja a América Latina inteira, depois vai para Portugal, vai para a França e viaja o mundo inteiro. É claro que a gente absorve muito de todas essas culturas. Uma vez conversando com o Darcy Ribeiro, ele me disse que quando um índio sai da sua tribo, ele 10 anos depois, ele voltando, não consegue mais se reintegrar. Mas ao mesmo tempo ele não se integra em nenhuma outra tribo também. Então ele vira o índio sem tribo. E eu respondi para ele que isso era verdade também comigo, só que nós éramos tantos que já fazíamos parte da tribo dos índios sem tribo. Essa tribo existe, aqueles que perderam as raízes e ganharam muitas raízes, né? Temos as raízes um pouco no vento, né? Essa mistura vai dar no que você chama de sambópera. Queria saber o que é sambópera. Então a sambópera, do ponto de vista musical, ela consiste no seguinte: você pega, digamos, a célula da música e ela tem um núcleo. Esse núcleo contém o DNA. Contém a identidade da música, né, que é a melodia. Mas além do núcleo, além do DNA, além da melodia, ela tem também a harmonia, não é? Aquelas notas que são tocadas ao mesmo tempo. E ela tem o ritmo e ela tem o andamento. A adaptação para o Brasil, eu não fiz como uma adaptação. Eu pensei assim, nós estamos diante de uma obra que é universal. Se ela é universal, é porque ela é brasileira, porque a gente vive no universo. Então, se ela é universal, ela vai suportar perfeitamente bem uma sensibilidade brasileira que se apropria dela. Então, quando a Cláudia, por exemplo, ela me perguntava, mas você quer uma Carmen baiana ou uma Carmen sevilhana? Eu dizia, eu quero que ela seja baiana, sevilhana, espanhola, brasileira, mas eu quero
quero, sobretudo, que ela seja o teu coração. Quanto mais chora, mais vai te deixar. Mas se queres fugir, largar o amor e partir, então é ele que vem te agarrar. O que a montagem de Carmen tem a ver com o Teatro do Oprimido? Com o Teatro Oprimido, ela tem a ver só no sentido assim histórico, não é isso? Quer dizer, o Teatro Oprimido já se desenvolveu tanto no mundo inteiro que, e eu digo sempre, no Teatro Oprimido e fora dele, eu digo sempre que todo mundo é um artista. O que a gente tem que fazer é tirar de dentro de cada um a linguagem artística que cada um já possui. É tirar, fazer florescer em cada espectador, em cada telespectador, o artista que ela ou ele já são, não é isso? Mas a verdade interior que tem a pessoa da rua quando luta por alguma coisa sua, deve ser exatamente igual àquela do ator que entra em cena para falar de Carmen e de Dom José, porque está falando de nós. Quer dizer, na verdade, somos todos oprimidos, todos nós, homens e mulheres, somos um pouco Carmen. Já nos aconteceu alguma coisa, algum momento da vida ser Carmen. A vida é da cor que nós pintamos. Este é o título de 5 trabalhos do artista plástico Chico Liberato. E pelo que podemos ver nas suas obras, para ele, a vida é bem colorida. Chico, qual a proposta desse seu trabalho? Olha, é o que você falou, né? É fazer da vida um mar de coisas boas, coloridas, alegres, né? Eu falo mar porque o mar tem movimento, quero cores, quero me encantar. O mundo em que eu vivo, o mundo lá da Bahia, do céu azul, das águas, as plantações, né? Das manifestações populares, né? As cores são as coisas mais fortes das nossas expressões, né? O homem não pode ser um clipe pendurado no espaço. Ele é o que ele foi, né? Ele é a cultura que ele tem em si mesmo. Eu não posso ser um ser que me expresse culturalmente se eu ver através de revistas, se eu ver através de informações. Eu tenho que vivenciar. E essa vivência eu tenho porque a Bahia é rica. É isso que me toca, isso que me encanta, que faz com que eu possa me expressar. Eu me expresso através do que eu recebo. E só me expresso através desse encantamento que é o êxtase da expressão. Fora disso, eu seria apenas um intelectual, né, seguindo normas, né, pré-estabelecidas, atendendo um mercado que tem os seus ditames, mas o meu ditame são as minhas visões, a minha maneira de ser, e isso que eu quero que seja construído. E agora de São Paulo, o comentário de Álvaro Pereira Júnior. Start também é utilidade pública. E prestando serviço à comunidade, nosso tema de hoje é como identificar uma banda chata. Primeira dica, cuidado com bandas que tocam bem demais. Exemplo clássico, o Rush. Dica número 2. Fuja de um grupo em que o vocalista canta fininho, tipo aquele do Supertramp. Dica número 3. Desconfie de um grupo que tem uma legião de admiradores super fanáticos, como Grateful Dead, Frank Zappa e Dire Straits. E quarta e importantíssima dica. Fique desesperado se você assistir a um clipe
em que o artista aparece sofrendo ou com uma expressão muito séria. Bom, o Start já te deu o caminho das pedras. Servir bem para servir sempre é o nosso lema. Só não falo para você sair já e comprar uma nova coletânea dos Ramones que está sendo lançada, porque aí ia ficar fácil demais, né? O som de João Donato. Música de qualidade é o que faz há anos este acreano que aprendeu tudo ouvindo assovios na beira do rio. Eu tenho recordações muito acentuadas. Por exemplo, essa música Lugar Comum. Foi uma canoinha que passou ao cair da tarde na beira do rio. E eu ouvi aquele assovio do canoeiro. Parece que ele ia sozinho assobiando. Aquilo me caiu muito profundamente quando eu era criança, devia ter uns 10 ou 9 anos, foi algum tempo antes de eu vir para o Rio. E aquilo ficou na minha imaginação. Eu fiquei um pouco triste quando eu ouvi isso, eu fiquei triste e não sabia por quê, por que razão. E não esqueci mais. Então, quando eu conheci Gilberto Gil aqui nos anos 70, e eu pedi para ele fazer uma letra para mim, eu lembrei dessa melodiazinha e ele fez: beira do mar, lugar comum, começo do caminhar, pra beira de outro lugar, beira do mar, todo mar é um. A voz, a mais surpreendente dos últimos tempos. Andrea Bocelli no concerto Voices from Heaven com a Orquestra Filarmônica de Londres, regida pelo coreano Myung-Woo Chung, Coro Santa Cecília de Roma e convidados especiais como a soprano Rebecca Evans.
Voices from Heaven. Você assiste em casa com a maior comodidade pelo sistema Pay-Per-View por apenas R$10 por apresentação. O show será exibido nos dias 18, 19, 20, 26 e 27 de junho às 9 da noite, com direito à reapresentação gratuita às 11 da noite. Evento especialmente para assinantes Premium e Advance de 98. NET, sempre um bom programa. Foi preciso perder pra aprender a valorizar. Pagodão dos Morenos. Todos os sucessos do grupo Os Morenos em novo CD.